Então, oi, gente, eu sou o William, eu faço parte da equipe da MedSimple e hoje nós vamos dar continuidade às últimas lives sobre a neuroanatomia. O conteúdo de hoje vai ser basicamente as áreas de associação terciária. Nas lives passadas, a gente falou sobre diversas áreas telencefálicas. Falamos da área da linguagem, a área da sensibilidade, as áreas da sensibilidade, né? Sensibilidade somestésica, visão, audição, a propriocepção, na hora de ter uma somestésica, do equilíbrio, diversas outras, a área motora, e hoje nós vamos ver a área de associação terciária, que basicamente é onde estão localizadas todas as nossas memórias de longo prazo. Então, bora lá. Como conteúdo é de neuroanatomia, a gente vai em ciclo básico, anatomia, anatomia topográfica, neuroanatomia e uma das nossas últimas lives sobre as áreas de associação terciárias. Bora lá. O esquema vai ser o mesmo de sempre. A gente vai resolver algumas questões, fazer flashcards e ao final das questões vamos revisar os flashcards. Então, bora lá. São características básicas das áreas de associação, então, como o próprio nome diz, né? É uma área de associação, supramodais ou terciárias. Então, vamos lá. Lá na divisão funcional do telencéfalo, a gente tem dois tipos de áreas: áreas de associação, áreas de projeção. Áreas de projeção são aquelas que ligam centros corticais a subcorticais. Por exemplo, o giro pré-central, que é a área motora. Ela é responsável pela execução, por induzir, por indicar a movimentação de um determinado grupo muscular, de uma determinada função especificamente. Área da sensibilidade, por exemplo, área somestésica, lá no giro pós-central. No giro pós-central, a gente vai ter a área somestésica, o homúnculo da sensibilidade, em que é basicamente a primeira região, é a região que vai chegar todas as informações no telencéfalo que vão tornar essa sensibilidade consciente. Então, as áreas de projeção são as áreas primárias, áreas que ou ligam o cérebro ao restante do corpo ou vice-versa, liga o córtex a um centro subcortical. Áreas de associação são áreas que se comunicam entre regiões corticais. Então, temos a secundária, que é uma área que vai se conectar a uma área primária, uma área de projeção, e temos áreas de associação terciárias, que conectam áreas secundárias entre si ou áreas secundárias unimodais a supramodais. Então, bora lá. Sobre as áreas de associação, áreas de associação terciárias são áreas de projeção? Não. Fixe no nome, área de associação. Se conectam com áreas unimodais e outras áreas supramodais? Perfeito. As secundárias se ligam unicamente às unimodais, mas as terciárias se ligam a unimodais e outras supramodais. Então, a B está certíssimo. As fibras de associação ligam o córtex a centros subcorticais, como medula espinal e tronco cefálico. Não, não, não. Isso aqui é uma definição de fibra de projeção, não associação. São apenas sensitivas? Definitivamente não. Essas fibras, essas áreas terciárias, não dá para nem dizer que ela é sensitiva e nem motora, porque ela está relacionada a algo muito além disso. Ela está relacionada com uma integração de sentidos, com uma integração de funções, com uma integração de motricidade com sensibilidade, com uma integração de sentidos. Ela basicamente vai integrar diversas funções simultaneamente, estando intimamente relacionada com a memória de longo prazo. Então, a D também está errada, a letra certa é a letra B. Então, vamos criar uma flashcard sobre esse conteúdo, né? Vamos aqui criar uma flashcard sobre as áreas de associação terciárias. Conteúdo de neuroanatomia. Então, bora lá. As áreas de associação terciária são áreas de associação que correlacionam áreas unimodais a outras áreas que associam, né? Que comunicam áreas unimodais a outras áreas supramodais ou estas a outras áreas supramodais. Então, são continuação. Então, voltamos lá para o nosso questionário. Questão número 2. As áreas terciárias são áreas de
As áreas terciárias de associação são aquelas que se conectam com áreas unimodais e outras áreas supramodais. Dentre duas funções, as áreas de associação terciárias estão envolvidas com atividades psíquicas mais complexas, tais como memória, emoção, tomada de decisão. Perfeito. As áreas terciárias, elas são extremamente mais complexas, não dá para definir somente, tipo assim, é uma função só sensitiva, uma função só motora, uma função só de memória. Não. Ela tem diversas funções. Ela integra diversas funções e por isso que é uma atividade psíquica extremamente complexa. Então, selecione a alternativa que cite exemplos de áreas de associação terciárias. Então, basicamente, a gente tem, de forma geral, 3, sendo que uma grande área telencefálica relacionada à memória e emoção, teoricamente, também é uma área de associação terciária, devido à sua complexidade, que é justamente a área límbica, tá? A área límbica também pode ser dita como uma área de associação terciária. E dá para perceber isso só pela grande integração de todas as estruturas do sistema límbico. Então, as áreas límbicas, elas são também uma área de associação terciária. Vamos lá. Área pré-frontal, perfeito. Área parietal posterior, perfeito. Córtex insular posterior, não. O córtex insular é dividido em anterior e posterior. A parte posterior, ela é sensitiva. Então, ela é uma área de projeção, não é uma área de associação. Aqui vai ter principalmente a área sensitiva gustativa, mas não somente essa, mas é uma das principais áreas sensitivas, o córtex insular posterior. Então, essa daqui está errada. A área límbica estaria certa. Área pré-frontal certa, área semestésica primária, definitivamente não, isso aqui é uma área de projeção. Área visual primária, área de projeção. Área pós-frontal, isso sequer existe. Área pós-frontal, não existe. Área senoidal, tampouco. Áreas límbicas, perfeito. Área semestésica primária, não, porque é uma área de projeção. Ele está pedindo área terciária de associação. Área pré-frontal, perfeito. Área parietal posterior, perfeito. Córtex insular anterior, perfeito. E áreas límbicas. Então, as 3 áreas que a gente não citou ainda são essas 3 aqui, ó. Na verdade, a área pré-frontal é uma parte também lá do sistema límbico. Então, teoricamente, a gente também comentou algumas funções delas, mas hoje a gente vai acabar esmiuçando mais. Na parte límbica, a gente viu bastante do hipocampo, das amígdalas, e outras estruturas extremamente essenciais do sistema límbico, giro parahipocampal, todo o ciclo de Papez, mas aqui a gente vai dar um enfoque maior para a área pré-frontal. As áreas límbicas, especificamente, a gente já viu lá na live sobre o sistema límbico e sobre o sistema de toda a função de memória e emoção do telencéfalo. Então, a gente vai falar mais sobre essas 3 áreas na live de hoje. Então, podemos aqui citar áreas de associação terciárias. Alguns exemplos de áreas de associação terciárias são, vou botar as 4 que a gente citou ali. 2 pontos. Córtex insular anterior. Área parietal posterior. Área pré-frontal e sistema límbico. Então, essas as 4 áreas, ou na verdade, área límbica, né? Seria mais adequado. As 4 áreas que pertencem que são áreas de associação terciária. Perfeitinho, vamos para a questão número 3. A área pré-frontal, localizada na parte posterior do lobo frontal, justamente por isso chamar pré-frontal, né? Possui conexões com várias áreas corticais, sistema límbico e tronco encefálico. Ela possui 2 componentes, sendo eles. Então, a área pré-frontal, ela tem uma grande função, mas essa função, na realidade, são de 2 estruturas, e cada uma delas vai ter a sua respectiva função. A área pré-frontal é uma das principais relacionadas com emoção, planejamento e juízo simultaneamente. Então, a área pré-frontal é basicamente o nosso juiz, nosso superego, uma linha freudiana que está julgando e raciocinando acerca de tudo. Então, quando nós vamos falar das funções da área pré-frontal, é mais fácil separar nessas 2 áreas, que é a área pré-frontal dorsolateral e órbito frontal.
Então, justamente a letra certa é a letra C, que fala da área pré-frontal dorsolateral e a área pré-frontal órbito frontal. A gente fala das funções específicas de cada uma nas questões a seguir, que diferenciam bastante uma função de outra. Então, vamos lá. A área pré-frontal pode ser dividida em área pré-frontal dorsolateral e órbito frontal. Ponto. Vamos colocar aqui uma imagem sobre a área pré-frontal. Então, aqui é basicamente a área pré-frontal, né? Aqui a dorsolateral e aqui a órbito frontal. Questão número 4. O déficit de atenção é uma condição neurológica que aparece precocemente na infância, geralmente antes da idade escolar, e prejudica o desenvolvimento e funcionamento pessoal, social, acadêmico e profissional. Normalmente, o paciente apresenta sintomas que envolvem dificuldades na aquisição, retenção ou aplicação de habilidades ou conjuntos de informações específicas, impulsividade, hiperatividade e principalmente desatenção. Então, esse basicamente é uma definição lá do TDAH. Essa condição pode ser decorrente de uma lesão ou alteração em qual estrutura do sistema nervoso central. Normalmente a gente não fala muito de patologia aqui na parte de anatomia, que eu gosto de falar mais da fisiologia, mas essa questão de patologia ela é extremamente interessante para entender a função de uma área específica da área pré-frontal, que é a área órbito-frontal. Então, é a área pré-frontal, órbito-frontal. Qual é a grande função dela? A grande função da área pré-frontal órbito-frontal é basicamente o nosso, primeiro, juiz. Então, ele que vai controlar o que é certo e errado, basicamente. Ele que detém a nossa moral. Então, a área pré-frontal, órbito frontal, é basicamente aquele que vai regular a gente para fazer um determinado comportamento ou não fazer, na verdade, mas não fazer comportamentos inconvenientes para a situação, para o momento. Mas ele também está muito relacionado com a atenção seletiva, tá? Então, por isso que o déficit de atenção geralmente está correlacionado com a área pré-frontal, órbito frontal. Não é exclusiva a atenção seletiva, essa propriedade da atenção e do foco, não é exclusiva dessa área, mas essa área é uma das principais áreas envolvidas nisso. Então, a área pré-frontal, órbito frontal, tem basicamente 3 grandes funções. Primeira, é o juiz que impede a gente de cometer atos indesejáveis, atos estranhos. Segunda, é a área responsável pela atenção seletiva. Terceiro, é uma área muito importante de processamento de emoção. Por isso que ela também faz parte lá do sistema límbico. Então, é essa a função da área orbital, a área orbitofrontal. As funções da área pré-frontal, órbito frontal são 3, vamos citar. 1. Processamento de emoções, a mais básica, lá do sistema límbico. 2. É o juiz que regula os comportamentos indesejáveis. E terceira é a área responsável pela atenção seletiva. Então, essas são as 3 grandes funções da área pré-frontal, órbito frontal. Vamos colocar novamente essa imagem. Sobre já a área dorsolateral, que acabou não tendo uma questão específica sobre isso, a função da área dorsolateral é mais de correlação estratégica com a mente. Então, por exemplo, quando tu raciocina pensando sobre algo, quando tu raciocina para resolver alguma coisa, quando tu raciocina para como se locomover para fazer aquilo. Por exemplo, vou chutar uma bola. Quem organiza tudo isso, quem auxilia na organização de tudo isso, dessa memória e dessa modificação da motricidade para enfrentar algo, não quem vai realizar a motricidade e não quem vai planejar essa motricidade. Veja bem,
Estou me referindo àquele que vai raciocinar acerca de como chutar a bola, como vai planejar para como chutar a bola, por exemplo. Então, quem faz isso é a área dorsolateral. A área dorsolateral a gente chama de memória operacional. É aquela memória de segundos que permite o raciocínio acerca de algo. Então, o comportamento para isso, a mobilidade para isso, inclusive ele também vai analisar, vai ser parte de um juiz que vai analisar a consequência desse ato que eu vou realizar. Então, ele vai pensar em tudo que envolve um raciocínio lógico acerca de algo. Tanto a parte da motricidade, quanto a parte comportamental, quanto a parte de consequência dessa ação. Então, quem faz isso é a área pré-frontal dorso lateral. A área pré-frontal dorso lateral tem como função basicamente tem como principal função a memória operacional, que basicamente mas essa explicação a gente pode deixar por fora. A gente pode falar mais verbalmente, mas basicamente a função é a memória operacional. Essa é a principal da memória essa é a principal função da memória operacional, que é a função da área dorsolateral. Vamos para a questão número 5. Seu objetivo é reunir as informações já processadas pelas áreas secundárias visuais, auditiva e somestésica, com o intuito de organizar toda a imagem mental e uma coordenação espacial que permite elaborar um pensamento, recorrer à memória e comunicar com áreas de planejamento e execução motora. Qual é a área que o texto está descrevendo? O texto está descrevendo uma área que basicamente vai integrar os sentidos e, a partir dessa integração de sentidos, vai auxiliar na motricidade e na elaboração dessa motricidade, desse pensamento, desse raciocínio. Quem faz isso é a área parietal posterior. É a segunda das nossas 3 áreas lá das áreas de associação terciária, tá? Quem faz essa organização, quem faz essa integração de sentidos para permitir uma coordenação espacial, um raciocínio melhor espacial. Inclusive, vai ter memória de longo prazo. Lembramos que a área de associação terciária, secundária e terciária são locais de memórias de longo prazo. Então, ali também vai ter memórias que vão ser acessadas através dessa integração de sentidos, permitindo, assim, uma elaboração de um pensamento mais relacionado à coordenação motora, à visão espacial e essa habilidade mais de planejamento motor e relação ao espaço mesmo. Fiz bastante para deixar bem fixo cada área, tá? Todas as áreas são extremamente importantes. Então, sobre a áreas de associação, a área pré-frontal, não, perdão, a área parietal posterior tem como função 2 pontos. Integração dos sentidos da visão, audição e das áreas somestésicas. A partir disso, fazer uma realização, uma organização espacial. Vou até copiar como está ali, ó. Com o intuito de organizar uma organização de uma imagem mental e coordenação espacial. Perfeitinho. Vamos lá, questão número 6. A sensação de nojo é algo comum na presença ou quando o indivíduo é exposto à imagem de fezes, vômitos, violência ou até outras pessoas com fisionomia de nojo. Então, basicamente, essa área aqui está relacionada a um sentimento mais de nojo, mas não somente a isso. Essa área também está muito relacionada com o sentimento de empatia. Então, de processamento de emoções, como todas as outras áreas límbicas também. Mas essa aqui está muito relacionada com essa empatia, por isso está falando aqui, ó,
que ele está correlacionando com outras pessoas com fisionomia de nojo. Isso é uma empatia, teoricamente. Então, tu sente nojo porque outra pessoa está sentindo nojo, isso é uma empatia. Mas essa área tem, de modo mais geral, processamento de emoções empáticos, nojo e, basicamente, um autoconhecimento da própria fisionomia. São as três grandes funções dessa área. Então, empatia, autoconhecimento da própria fisionomia e sensação de nojo são grandes funções do córtex anterior da ínsula. As funções do córtex anterior da ínsula são: primeira, sentimento de nojo, empatia e autorreconhecimento da reconhecimento da própria fisiologia. Então, são essas as três grandes funções do córtex anterior da ínsula. Perfeitinho. Questão número 7. Em um trauma que lesiona a área pré-frontal, o paciente pode apresentar sintoma de síndrome da negligência. Não é área pré-frontal. Síndrome da negligência é uma lesão na área parietal posterior. Déficit de memória operacional? Perfeito. Área pré-frontal, mais especificamente a área dorsolateral da área pré-frontal, é responsável por memória operacional. Então, essa aqui está certíssima. Síndrome de Wernicke-Korsakoff? Essa síndrome aqui é a síndrome da falta de tiamina em pacientes que são alcoólatras crônicos. Então, no alcoolismo crônico, que nem é um termo mais muito utilizado, né, pacientes alcoólatras, no alcoolismo crônico, devido à falta de tiamina, a vitamina B12, basicamente há uma deposição, principalmente na região do... Não era hipocampo? Esqueci o nome da área. Mas basicamente tem uma deposição nos corpos mamilares e na região anterior do tálamo, o que vai acabar acarretando em um prejuízo lá no circuito de Papez. Então, vai ocasionar um grande dano no sistema límbico, então, nas emoções, mas também nas memórias de longo, na formação de novas memórias, que afeta todo o circuito de Papez. Então, tanto nas memórias anterógradas que vão se formar, quanto no acessamento de memórias retrógradas. Então, a síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma síndrome extremamente grave, ocasionada em pacientes alcoólatras crônicos que têm deficiência de tiamina. Então, quando se dá glicose para o paciente alcoólatra, deve-se administrar concomitantemente tiamina para evitar a síndrome de Wernicke-Korsakoff. E déficit de memória de longo prazo, aqui seria mais um dano em áreas de associação terciária. Então, de modo geral, não só área pré-frontal, de modo geral, afetando afetando áreas secundárias e terciárias que afetaria a memória de longa duração. Então, é muito específico para falar de área pré-frontal. O dano específico da área pré-frontal é déficit de memória operacional. Então, déficit de memória operacional decorre de uma lesão na área pré-frontal. A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e evocar informações. As principais estruturas da memória estão distribuídas ao longo do telencéfalo e do diencéfalo. A função das áreas terciárias em relação à memória é de fazer memória de cenários e ambientes novos. Isso aqui a gente viu lá no sistema límbico e na formação de memórias e emoções. Isso aqui é a função do giro para-hipocampal, não das áreas terciárias. Consolidar memórias de longa duração, mas não as armazenas. Isso aqui é função lá do hipocampo. Armazenar memórias de longa duração, perfeito. Tanto áreas secundárias quanto terciárias têm essa função de memória de longo prazo. Fazer dimensão temporal da memória é uma das funções do hipocampo. Então, lá no giro denteado. Então, realmente a letra certa é a letra C.
A memória de longo prazo é armazenada nas áreas de associação secundárias e terciárias. Questão número 9. A síndrome da negligência é um distúrbio caracterizado por uma desordem neurológica representada pela dificuldade de localizar algo espacialmente ou de responder a estímulos gerados no sentido oposto à lesão cortical. Então, basicamente, o paciente tem uma M tudo. É hemiparesia, hemiplegia, é M tudo. Ele para de reconhecer metade do seu corpo. E essa metade vai ser contralateral. Se eu tenho um dano no hemisfério direito, eu vou ter essa M tudo do lado esquerdo. Se eu tiver um dano no hemisfério esquerdo, eu vou ter esse hemiplegia, hemiparesia, M não reconhecimento, e não é só do próprio corpo, tá? É do espaço também. Então, por exemplo, eu tenho uma folha aqui. Se eu tivesse número de negligência, eu consigo ler somente metade contralateral à lesão. Dano no área direita, eu vou conseguir ler somente a parte direita. A parte esquerda, eu vou ter dano, não vou conseguir ler, porque não vai ter reconhecimento dessa parte esquerda. Então, a pessoa deixa de reconhecer tudo no lado contralateral à lesão. Então, a diminuição total da resposta a eventos provenientes do hemicorpo contralateral, a lesão no cérebro. Perdão. O que acarreta a diminuição total das respostas a eventos provenientes do hemicorpo contralateral, a lesão cerebral na área parietal posterior. Lembrando que a área parietal posterior é aquela que integra sentidos. Então, se tiver uma lesão nessa área, eu vou ter um problema na integração de sentidos, eu vou ter um problema na formação de memórias dessa região, de acesso a memórias dessa região, e assim a gente vai ter um não reconhecimento das estruturas contralaterais devido ao dano nessa área. Então, se eu tenho dano nessa área, eu não vou ter essa integração de sentidos, eu vou ter um não reconhecimento desses sentidos. Então, é um dano na área parietal posterior. Por exemplo, a pessoa come somente o lado esquerdo, ela não reconhece o lado direito, logo, ela tem uma lesão no hemisfério esquerdo, por isso que ela come somente o esquerdo. Lembrando que basicamente toda a informação sobre a decussação, né, cerebral, tanto informação sensitiva quanto motora. Por isso que o hemisfério esquerdo vai fazer uma hemiparesia, uma M tudo, uma M lesão direita, e uma lesão direita vai fazer esse M corpo esquerdo ser afetado. A síndrome da negligência ocorre quando há lesão na área parietal posterior contralateral à sintomatologia. Prontinho. E agora vamos para a nossa última questão. O sistema límbico é um sistema de estruturas dos cérebros envolvido com a emoção e a memória. A gente já viu, né? A área pré-frontal participa das emoções através da regulação dos níveis de dopamina no sistema mesolímbico. Não. Quem faz isso é a amêndola. Aquela estrutura que é o sistema de não recompensa. É o sistema que fica insatisfeito com o fracasso. Por ser a principal estrutura do sistema límbico relacionado ao medo, quem faz isso é a amígdala, não é a área pré-frontal. Por permitir a participação das emoções nas tomadas de decisões, perfeito. Lembre que a área pré-frontal é o grande juiz e é o grande local de memória de operacionalização. Então, o local que vai ter o raciocínio e a tomada de decisões. A C está certíssimo. Letra D. Por controlar manifestações fisiológicas associando emoção ao sistema nervoso autônomo? Não. Quem faz isso são duas estruturas, a amígdala e o hipotálamo. Sobretudo o hipotálamo, mas a amígdala também. Então, a letra certa é a letra C. Então, nós vamos saber os flashcards. Sobre o sistema límbico, eu deixei de fora porque já teve uma live inteira só sobre isso, né? Então, vamos lá. Áreas de associação. A área pré-frontal pode ser dividida em área pré-frontal dorso-lateral e órbito frontal. A síndrome da negligência ocorre quando a lesão na área parietal posterior contralateral à sintomatologia.
Área parietal posterior tem como função 3. Integração dos sentidos. A partir disso, vai ter uma formação de uma coordenação espacial e uma visualização mental espacial. Uma organização de uma imagem mental. Alguns exemplos de associação terciária são os 4. A área pré-frontal, a área parietal posterior, as áreas límbicas e a área cortical insular anterior. Déficit de memória operacional decorre de uma lesão na área parietal posterior. Perdão, área pré-frontal. Memória operacional é área pré-frontal. Área parietal posterior é a síndrome da negligência. As funções da área pré-frontal órbito-frontal são: a órbito-frontal é basicamente o juiz. Então, ele que vai estar participando do processamento de emoções, no juízo, em não fazer uma atitude inconveniente, e também participa da atenção seletiva. Então, essas são as 3 grandes funções. As áreas de associação terciária são áreas que conectam a área unimodal a outras áreas supramodais ou supramodais entre si. A memória de longo prazo é armazenada nas áreas de associação terciárias e secundárias. As áreas do córtex anterior da insulação. O córtex anterior da ínsula vai ser mais aquela parte emocional, então da empatia, do nojo e do autorreconhecimento da própria fisiologia. E assim a gente acabou todos os flashcards de hoje e todo o nosso conteúdo sobre as áreas de associação terciária. Então, sobre as áreas de associação terciária, é isso. Então, toda a parte de memória, de emoção, de memória de longo prazo, memória de curto prazo, memória operacional, tudo isso a gente já viu. Agora a gente vai para a última grande live sobre os núcleos de base, que a gente vai deixar para uma próxima vez. Mas a gente está quase no telencéfalo, daí nós vamos para a medula espinal e finalmente acabamos a neuroanatomia. Muito obrigado por ter acompanhado a live, gente, e até mais. Tchau, tchau.